Mas, para o nosso assunto de hoje, vou começar falando sobre medo e ansiedade. Você deve estar pensando assim, nossa, Jorge, né? Começamos bem, né? Já começamos de uma forma leve. Tela preta, medo e ansiedade, o que vai vir hoje? Fiquei pensando se haveria uma forma de fazer esse início ficar um pouco mais leve, e a forma melhor que eu encontrei foi essa daqui, ó. Já dá uma aliviada um pouquinho, né? Para falar de medo e ansiedade, já ajuda um pouquinho. Vocês sabem, pessoal, uma coisa que inclusive é abordado no filme Divertidamente, que virou febre, né, esse ano, nos cinemas, é que medo e ansiedade são reações normais e saudáveis do nosso corpo. E de repente você deve estar pensando assim, mas pô, normais e saudáveis, coisas boas, medo e ansiedade. Sim, medo e ansiedade são sistemas de segurança da nossa vida, que nos alertam de perigos e que nos ajudam a nos prepararmos para aquilo que a gente acredita que vai vir. Então, imagina como é que seria a sua vida, por exemplo, sem que você se preparasse absolutamente nada para o dia seguinte. Não seria muito ruim? Ou imagina como é que é uma vida sem medo. Sabe, eu lembro dos nossos filhos, os pais, mães que estão aqui vão lembrar também. Sabe quando os filhos estão naquela idade que eles recém começaram a caminhar, 1 ano e meio, mais ou menos? Que eles caminham por tudo, mas eles não têm noção de perigo, você sabe? Os pais não estão toda hora em volta, ali ao redor, porque parece que os nossos filhos estão um passo de uma catástrofe, de ir numa escada, de fazer alguma... Porque eles não têm medo das coisas. Agora imagina como seria a vida se a gente não tivesse medo de nada. O medo e a ansiedade são reações normais de segurança, que nos ajudam a perceber perigos, que nos ajudam a nos programarmos para um futuro que nós acreditamos que vai vir. Agora, também temos que dizer que algo está errado na maneira como a gente tem vivido o medo e a ansiedade. De certa forma, isso tem saído do controle. A gente é alertado por mais e mais especialistas que dizem que a gente vive uma pandemia de ansiedade. Os níveis de ansiedade estão cada vez maiores, e inclusive entre jovens, adolescentes e crianças. A gente nunca tinha experimentado isso. A gente vive um excesso de medo, um excesso de ansiedade, o que faz com que a gente aborde esse tema várias vezes, porque, gente, esse tema às vezes é complexo, ele pode ter várias raízes, e a gente sempre tenta aqui nas nossas reflexões trazer um novo ângulo para vocês avaliarem as suas vidas e se fortalecerem. Hoje eu queria comentar com vocês algo que traz muita ansiedade, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Bom, hoje já é um consenso entre os psicólogos que nós temos necessidade de controle. É um mundo perigoso, é um mundo cheio de problemas, é um mundo cheio de perigos, e a gente, para se sentir confortável ou mais seguro nesse mundo, a gente gosta de se sentir no controle das coisas. Certo ou errado? Certo, né? A gente gosta de se sentir no controle das coisas, nos sentimos muito mais seguros. Mas o que os psicólogos têm nos alertado, e isso para mim foi novidade, é que muitas vezes a nossa mente nos prega uma peça. Como nós gostamos de nos sentir no controle para nos sentirmos seguros, muitas vezes a nossa mente nos faz acreditar que nós temos mais controle do que nós realmente temos. A primeira psicóloga que publicou algo nesse sentido se chamou Ellen Langer, e ela falava: a ilusão de controle é um fenômeno onde as pessoas acreditam ter mais controle sobre os eventos do que realmente têm. Esse fenômeno é uma forma de enfrentar a incerteza e reduzir a ansiedade. E isso acabou se popularizando, e hoje é um consenso entre os psicólogos. Nós muitas vezes nos iludimos que nós temos controle das coisas que nós não temos. Você quer ver uma coisa onde eu percebo isso? Normalmente, vê se você não fez isso. Quando a gente ouve de alguma tragédia ou de algum problema de alguém, a gente cria uma narrativa, uma justificativa para nos tranquilizarmos de que nós não passaremos pela mesma coisa, que nós estamos no controle. Por exemplo, uma pessoa
teve um problema de saúde. Talvez um dos primeiros pensamentos que a gente tem é: talvez ela não se cuidava muito bem na saúde, eu me cuido, eu não vou passar por isso. Ou talvez a gente fica sabendo de uma família que tem problemas com seus filhos revoltados. E a gente muitas vezes pensa, talvez eles não passam muito tempo com seus filhos, eu passo, então, ou não dão limites para os seus filhos, eu dou, isso nunca vai acontecer comigo. A gente tenta achar uma história para mostrar que nós não vai acontecer com a gente, e a gente está no controle da situação. Sabe uma coisa que aconteceu essa semana, quando a Susan comentou comigo da tragédia de avião, que eu não tinha visto a notícia, a tragédia que aconteceu na sexta-feira. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi qual era a companhia aérea. Quando ela disse que era uma companhia menor, eu pensei comigo, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sempre vou em companhias maiores. Percebe? Tudo isso são tentativas de nos auto-enganarmos de que nós estamos no controle, para reduzir a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Mas qual é o problema? O problema é que, fatalmente, em alguma situação, nós vamos perceber que nós não temos o controle que nós achávamos. Haverão situações em que nós vamos nos ver sem controle. E aí o que os psicólogos têm dito é, a nossa ansiedade se agrava, nós ficamos ainda mais ansiosos, porque a gente tinha uma ilusão de que a gente tinha controle. E aí a gente perde o controle de ficar ainda mais ansioso e mais ávido para recuperar o controle da situação, e aí a gente acaba criando mais ilusões, e aí acaba vindo situações que nos derrubam, e isso vira uma bola de neve. Por isso, gente, eu não sei como é que é com vocês, mas comigo muitas vezes assim, quando vem uma situação que eu me vejo fora de controle, que eu não tenho o que fazer sobre ela, eu fico extremamente ansioso muitas vezes. Por quê? Por causa disso. Como a gente pode lidar com a ansiedade nas situações que fogem ao nosso controle? Essa é a pergunta que nos move nessa noite. E eu queria ler com vocês um texto que eu acho fantástico nesse sentido. Mateus 14, nós encontramos o seguinte: logo em seguida, atenção aos detalhes do texto, gente, vai valer a pena, olha só. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Gente, atenção. Nós não temos como ter certeza, mas esse texto nos leva a crer que Jesus coloca os discípulos numa situação de tempestade. Jesus insiste para que eles entrem no barco e que eles vão à frente no barco, adiante dele. E o que é muito interessante do texto, e isso é um ponto que nós temos certeza, é que Jesus demora para ir ao encontro do barco onde estavam os discípulos no meio de uma tempestade. Só para vocês terem uma ideia, olha só, ao anoitecer, o texto fala, Jesus já estava sozinho. O anoitecer no contexto judaico, ele acontecia às 6 horas da tarde. E Jesus vai ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite. A noite para os judeus ia das 6 da tarde até as 6 da manhã. E esse período de 12 horas era dividido em 4 momentos de 3 horas. Cada momento era chamado de uma vigília. A primeira vigília, então, ia das 6 às 9. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3. E a quarta, das 3 da manhã às 6 da manhã. O que significa que os discípulos saíram às 6 da tarde e Jesus só vai ao encontro deles entre 3 e 6 da manhã. O que isso nos ensina em primeiro lugar? Você já parou para pensar que Jesus permite tempestades na nossa vida? E que muitas vezes Ele pode demorar a reverter a situação para nos ensinar algo. O que a gente vai percebendo no decorrer do texto
é que Jesus usa essa tempestade, em primeiro lugar, para mostrar para os discípulos os seus limites, para mostrar que eles não tinham controle das situações. Quero que vocês percebam, os discípulos, a maioria deles, uma grande parte deles, eram pescadores experientes, acostumados a navegar nesse mar. Mas justamente durante a tempestade, eles ficam praticamente 9 horas remando sem quase sair do lugar. Você já se sentiu assim? Numa situação? Remando sem sair do lugar? O que essas situações mostram? Que nós não temos controle que a gente achávamos que tínhamos. Que nós temos limites reais que a gente precisa reconhecer. E por que isso é importante? Porque se a gente não entender isso, a gente não vai entender as lições que Deus tem para a nossa vida e que vão vir daqui a pouco. Olha só, Richard Foster, ele fala: a humildade significa viver o mais próximo da verdade possível. A verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre os outros, a verdade sobre o mundo no qual vivemos. A gente amadurece quando a gente vai entendendo e entendendo melhor quem nós realmente somos e o que nós realmente podemos fazer. Nós não temos controle, deixa eu dizer para vocês, partindo do texto, do clima. Não temos. Não temos controle se vai chover ou não vai. Eu sei que para a maioria de vocês isso não faz tanta diferença, mas para quem trabalha na agricultura ou para quem trabalha organizando eventos, isso às vezes faz diferença. A gente fica angustiado, será que vai chover, será que não vai? Nós não controlamos o tempo, não tem como. E ficar se angustiando com isso não resolve, não adianta nada. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, a gente precisa aprender, nós não temos controle sobre índices econômicos, não dá. A gente pode fazer tudo certo, mas às vezes a gente pode estar num momento de recessão econômica. E a gente tem que lidar com isso. E por mais que a gente sofra essa angustia, nós não temos esse controle. Nós, e aqui eu acho que é o principal, nós não temos controle sobre as escolhas dos outros. Não temos. Eu sei que quando a gente é casado, às vezes nós gostaríamos de termos controle sobre as decisões do nosso marido, da nossa esposa. Às vezes existem casais que têm uma séria conduta de ciúmes, de excesso de ciúmes, e querem controlar o seu marido, sua esposa. Não adianta, nós não temos controle sobre as decisões dos outros. Hoje é dia dos pais, né? Acho que uma das maiores angústias de um pai ou de uma mãe é que nós não temos controle sobre as decisões dos nossos filhos. Não temos. Podemos ensinar o caminho, podemos mostrar para eles, podemos dar o exemplo, mas não tem nada que nos garanta que eles realmente vão nesse caminho. Não tem. É uma pena, a gente gostaria que tivesse, mas não tem. Gente, como pastor, eu lido com muita gente, vocês sabem disso, e muitas vezes eu gostaria que eu pudesse colocar algumas ideias na cabeça das pessoas, porque para mim, às vezes até traz, de certa forma, sofrimento e frustração, sabe, você vê as pessoas, você sabe o que elas precisariam fazer, você sabe qual seria o caminho que iria conduzir elas para uma vida mais abundante, mais plena, você fala para as pessoas, mas elas vão por outra direção, porque a gente não pode mudar o que os outros pensam, não está no nosso controle. Mesma coisa vale para os nossos chefes, funcionários, colegas, pais, amigos. Nós precisamos reconhecer, nós não temos controle sobre muitos problemas de saúde, existem muitos que podem ser evitados por uma vida saudável, boa alimentação, exercícios, mas mesmo vivendo de uma forma extremamente saudável, não temos como garantir que não teremos alguns problemas de saúde. Não temos controle sobre vida e morte, podemos ser cuidadosos, cautelosos, fazer a nossa parte, isso pode aumentar a nossa expectativa de vida, que bom, mas nós não temos como garantir o dia de amanhã. E Jorge, por que isso é importante? Porque incrivelmente reconhecer isso traz paz, e é o começo de uma vida de fé. O Dale Galloway, eu comecei a ler o livro dele essa semana, e a história dele tem me impactado muito. O Dale Galloway, olha só, ele era pastor de uma igreja grande nos Estados Unidos. E certo dia,
a esposa dele diz para ele: eu vou me divorciar de você. Não tem o que você faça, não tenho como me convencer, eu estou resoluta, decidida, eu vou me divorciar de você. E eu estou me mudando, eu vou levar nossos 2 filhos, e a gente vai morar a 4.000 quilômetros de distância. E ele fala no livro, e ela ainda falou: na verdade, eu nunca te amei. Para piorar, o Daley Galloway é pastor, então isso impacta bem mais. Ele era pastor numa denominação bem conservadora. Você imagina como é que vai ser isso? E o pai dele era o coordenador regional daquela denominação. Então você imagina como isso é desastroso. E o livro conta como Deus reconstrói a vida dele. É muito interessante. E uma das coisas que ele fala bem no início é isso aqui, ó: a chave para conseguir a paz interior é aceitar o que você não pode mudar e deixar isso nas mãos de alguém que seja maior que você. Ele diz: o começo da cura, o começo da paz é a gente aceitar o que não está no nosso controle. É a gente perceber que muitas vezes a gente pode remar e mesmo assim não sair do lugar, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. E aqui a gente começa a ter paz e dar espaço para o que Deus quer fazer na nossa vida. Olha só como a nossa história continua. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Você consegue imaginar essa cena? 12 marmanjões veem um vulto no mar e começam a dizer que é um fantasma. Você imagina o nível de estresse e de medo que eles estão. Você já viu, sei lá, um reflexo, alguma coisa, um vulto no seu apartamento, na sua casa e pensou: é um fantasma? Difícil, né? Mostra que eles estavam realmente bem estressados e angustiados. E aí você agora imagina esses 12 homens feitos e barbados gritando de medo. Você consegue imaginar isso? E isso está acontecendo. E aí olha só como Jesus vai lidar com eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que esse texto mostra? Mostra Jesus trabalhando no coração dos seus discípulos, para ensinar a eles a não confiarem em si mesmos, mas confiarem em Jesus. Ele autoriza Pedro, inclusive, a sair do barco, a andar sobre as águas, um milagre que a gente acha incrível, e Pedro consegue, enquanto está olhando para Cristo. Essa é a ideia. Jesus está dizendo: nos momentos difíceis, você tem a grande chance de perceber que você olha demais para você mesmo, para as tuas capacidades, e aí você tem a grande chance de começar a colocar o teu olhar sobre Deus, sobre aquele que realmente pode fazer as coisas, sobre aquele que realmente tem o controle da vida, e isso vai dar uma outra estabilidade e uma outra paz, vai trazer uma segurança que não é uma ilusão, mas uma segurança que realmente é verdadeira. Sabe, imagina, por exemplo, que existe um barco, e esse barco está num porto, e esse barco, ele não está amarrado no porto, ele não está amarrado em nada externo a ele, a âncora não está fora, esse barco está amarrado nele mesmo, beleza? Conseguiram pegar a ideia? Mas no mesmo porto, existe um barco igual, mas esse barco ele está amarrado no porto, firmemente, em algo que está fora dele e que é verdadeiramente estável. Surge uma tempestade,
Vem vento, vem chuva, vem trovão, vem tudo. Aquele barco, talvez o primeiro, ele se achou que estava seguro, afinal de contas ele estava no porto. Mas a segurança dele era uma ilusão, porque ele estava amarrado nele mesmo. Dá para entender? O segundo, esse realmente estava seguro. E depois da tempestade não foi encontrado a quilômetros de distância, ele estava no porto, porque ele estava amarrado em algo estável. O que eu quero dizer, o que nós temos visto aqui nos nossos encontros é o seguinte: nós estamos acostumados, a nossa programação natural é confiarmos em nós mesmos, nos nossos recursos e nas nossas capacidades. Essa é a nossa confiança mais profunda. E tudo bem, porque a gente precisa ter uma certa dose de autoconfiança. Mas a Bíblia é um grande convite para nós termos um nível a mais de confiança. A nossa confiança mais profunda ainda, não estar em nós mesmos, mas estar em Deus. E qual é a grande diferença? Se a nossa confiança está em nós mesmos, quando a gente se vê numa situação de tempestade, onde a gente se vê sem nada para fazer, a gente fica desesperado porque a gente não tem mais nenhum recurso, a gente não tem mais nenhuma ferramenta. Aquilo que nós acreditávamos que ia funcionar não funcionou, a gente não sabe mais o que fazer. Agora, se abaixo da nossa autoconfiança a gente tem uma confiança ainda maior em Deus, nesses momentos a gente sabe aonde ir. A gente pode dizer: Deus, eu não tenho mais nada, as minhas mãos estão vazias, eu não tenho mais estratégia para lidar com essa situação, eu não sei mais que direção tomar, mas Senhor, essa tempestade está nas tuas mãos, e eu peço que tu possas me guiar nela. O primeiro passo é reconhecer os nossos limites. O segundo é fazer uma transição difícil, mas necessária, de confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos, e colocarmos o nosso barco, a nossa vida, firmemente atracadas em Deus, não na gente. Ponha sua confiança em Jesus. E é interessante como Jesus lida com a fé. Ele vai falando que à medida que a fé cresce, o medo diminui. É muito normal nos evangelhos Jesus dizer: por que você tem medo, homem de pequena fé? À medida que a fé cresce, o medo diminui. Por quê? Porque quanto mais a gente aprende a confiar em Deus, mais a nossa sensação de insegurança, que agora não está mais baseada numa ilusão de controle, começa a diminuir, e a paz domina o nosso coração. Bom, mas existe um ponto que eu acho muito interessante. Talvez a sensação que esteja no teu coração é: Jorge, mas confiar desse jeito é tão difícil, não é? A gente está no meio da tempestade, não é difícil confiar que Deus está junto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fé, confiança em Deus, não é algo que a gente tem ou não tem, é algo que nós exercitamos. Você sabia que esse não é o primeiro texto em que Jesus acalma uma tempestade? Faz um exercício. Você pode ler o livro de Mateus. Se você estiver lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, quando você chega em Mateus 14, que é o texto que a gente leu, você vai lembrar: opa, mas isso já aconteceu. Realmente aconteceu. Em Mateus 8, Jesus acalma uma tempestade, e é uma situação muito parecida. Nas duas situações, os discípulos estão num barco. Nas duas situações, eles estão no mar da Galileia. Nas duas situações, eles ficam com medo, gritam e acham que vão morrer. Mas naquelas duas situações tem algumas diferenças. Na primeira, Jesus simplesmente faz uma pergunta para eles: por que vocês têm medo? Na segunda, Jesus dá uma ordem: não tenham medo. Na primeira situação, Jesus estava dormindo no barco, e a ordem para eles era: aprendam a descansar na tempestade. Na segunda, Jesus está fora do barco, e a lição é: nós podemos sair do barco em direção a Jesus. Ou seja, na primeira é uma resistência mais passiva, do tipo: estamos com um problema, mas vamos confiar, vamos descansar, Deus está. Na segunda, é uma lição sobre uma reação ativa,
estamos com problemas, mas vamos reagir, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos sair da nossa zona de conforto, porque Deus está com a gente. O que a gente percebe, isso é um consenso entre quem estuda a Bíblia, é que de Mateus 8 para Mateus 14, nós temos um crescimento na lição. Jesus está dando o volume 2, Jesus está pensando assim, não, a primeira lição eles já tiveram, agora a gente vai um pouco além, a gente vai para o volume 2, vamos melhorar, vamos subir essa régua aqui. Por quê? Porque Jesus está conduzindo eles num processo de crescimento. Fé não é simplesmente algo que eu tenho ou não tenho, mas é algo que eu posso exercitar e que Deus desenvolve em mim, é como um músculo. Sabe, hoje o Cassiano não está aqui, mas imagina comigo que eu chego para o Cássio, que é um pouquinho mais forte que eu, e eu digo assim para ele, queria ser forte como você. E agora, parece que o que eu estou querendo dizer com isso é, olha aí, Cássio, eu queria ser forte como você, mas não tem como, né? Não tem como, tá além da minha expectativa, além da minha capacidade. Mas o que ele provavelmente diria para mim é, se você se exercitar, com a alimentação certa, exercícios, e com o tempo certo, um dia você chega lá. Porque exercício é assim. A gente vai se exercitando, a gente vai melhorando. E se a gente pensasse na fé do mesmo jeito? Fé é algo que a gente pode ir exercitando. E Deus pode nos dar muitas oportunidades de lições. E os discípulos viveram isso, eles tiveram uma oportunidade, e agora Jesus está dando uma outra, e aí exige um pouco mais deles, porque Ele está conduzindo eles num processo de desenvolvimento da sua fé. Quem sabe amanhã você vai ter a oportunidade de aprender a confiar em Deus, e aí você vai experimentar essa lição, e daqui a pouco Deus vai te conduzir em mais uma, e mais outra, e de repente no decorrer do tempo, essa fé, ela vai se fortalecendo no teu coração, e vai chegar o dia em que de repente você vai olhar para trás, e você vai pensar, aquilo que me abalava um ano atrás, me desestabilizava, hoje não me desestabiliza mais. E quem sabe aquilo que hoje me desestabiliza, daqui a um ano, 2, 3, não vai me desestabilizar mais, porque Deus está trabalhando na minha vida e me ajudando a exercitar e aprofundar a confiança nele. Exercite sua fé. Deixe Deus te conduzir nesse processo. E o que é lindo, e é o último ponto dessa noite, é que nesse processo de crescimento, de acordo com esse texto, haverá retrocessos. Pedro afunda. Pedro afunda. E sabe o que isso nos mostra? Que nesse processo onde nós vamos aprendendo a olhar menos para nós mesmos e mais para Deus, onde a gente vai aumentando a nossa confiança nesse Deus, haverão momentos que, como Pedro, a gente vai desviar o nosso olhar, e a gente vai olhar mais para as ondas e para o vento do que para Cristo. Haverão momentos onde a gente vai poder afundar, onde talvez a gente vai desanimar, onde talvez a gente vai se sentir derrotado, talvez haverão momentos onde a gente vai afundar, mas gente, faz parte da nossa natureza humana. E nesses momentos, onde a gente fraqueja, onde a gente dá passos para trás em vez de para frente, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer como Pedro, dizer, Jesus, salva-me, salva-me. Reconheça os seus limites, deposite a sua confiança em Jesus, exercite a sua fé. Deixa eu colocar isso naquele diagrama que a gente viu antes. Olha só, temos necessidade de controle, e a gente cria uma ilusão de controle, mas vem uma situação e derruba essa ilusão. A gente tem duas opções. A gente pode deixar a nossa ansiedade se agravar e continuar lutando para a gente recuperar o controle da situação, continuar remando sem sair do lugar. Ou a gente pode aproveitar essa oportunidade para reconhecer que nós nunca tivemos realmente controle da situação. Aproveitar essa oportunidade
para perceber que nós temos limites muito maiores do que às vezes a gente acredita que tem. Aproveitar essa oportunidade para a gente construir uma visão mais realista e mais madura de quem nós somos. A gente pode aproveitar essa oportunidade para então colocar a nossa confiança no lugar certo e dizer: Deus, eu não dou conta, mas eu confio que Tu consegues. Eu não tenho controle, Senhor, mas eu confio que Tu tens. Eu confio que Tu tens. E a gente vive um processo onde a gente deixa Deus trabalhar no nosso coração e aprofundar a nossa confiança nele. E aí a gente vai encontrando paz. De repente a gente vai ter outra situação, ou talvez até a mesma, mas com outros desdobramentos que de novo vão mostrar que a gente não tem controle, de novo vão nos dar angústia, a gente vai ter a mesma decisão. A gente pode deixar que essa ansiedade se agrave no nosso coração, tentar recuperar o controle da situação, ou a gente pode ir para o nosso quarto, dobrar o joelho e dizer: Deus, eu estou de mãos vazias, eu não consigo, mas eu confio em Ti. Vou continuar fazendo o que eu posso, mas a minha confiança está em Ti. Cuida do meu filho, cuida do meu trabalho, cuida dessa situação que eu não sei como resolver, cuida da igreja que eu lidero, cuida das pessoas que estão nela, porque eu não tenho mais o que fazer por elas, mas eu entrego elas nas Tuas mãos. Esse primeiro caminho é o caminho do eu no centro. O segundo caminho é o caminho do Deus no centro. A nossa confiança está nele. E eu quero muito motivar vocês a irem nesse caminho. E o que a Bíblia nos ensina é que a gente não consegue fazer essa curva sozinhos. Você não vai conseguir dizer: eu quero confiar em Deus, eu consigo, porque ainda vai ser eu no centro. Mas como é que a gente aprende a confiar em Deus? Conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus e aprendendo a viver com Ele. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente começa a perceber que nós somos tão pecadores que o próprio Deus teve que entrar na história para resolver o nosso problema, porque a gente não conseguia sozinho. Isso nos ajuda a ter uma visão mais realista de nós mesmos. O Evangelho começa com a gente admitindo o nosso pecado. E isso vai nos ajudar a reconhecer o que Ele fez por nós numa cruz, morrendo em nosso lugar, mostrando o seu amor, mostrando a sua salvação por nós. E isso nos liberta para nós dizermos: eu confio no Teu amor. E eu quero olhar para Ti, não para as ondas. Queria que você avaliasse. Você tem vivido com uma necessidade grande de controle? O que te impede de entregar as situações que você não tem controle a Deus? Queria que vocês tomassem algumas decisões nessa noite. Eu não tenho controle sobre as decisões de vocês, eu só posso encorajar. Decida pôr sua confiança mais profunda em Deus, entregar as situações a Ele, e lembrar que existem pessoas que podem estar afundando, como Pedro, em desespero e ansiedade, e vocês podem conduzir essas pessoas a Deus, que é a verdadeira segurança. 3 decisões que mudam a nossa vida. Eu queria convidar vocês a fazerem um exercício agora. Coloque as suas mãos assim, ó, uma na frente da outra, pode ser? Isso, como se você estivesse segurando um objeto invisível, imagina isso. E eu queria pedir para vocês, só para vocês agora não ficarem olhando para o lado, feche seus olhos. E imagina nessas mãos agora, tudo aquilo que você tem tentado controlar na sua vida. Seu trabalho, a economia, seus filhos, seu casamento, você tem tentado controlar na sua vida. Agora faz assim. Vira suas mãos e coloca elas em direção ao céu. E faz uma oração silenciosa dizendo: Deus, eu entrego tudo isso a Ti. Senhor, eu entrego os meus filhos nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego o meu trabalho nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego as minhas emoções, a minha ansiedade. Eu entrego tudo aquilo que tem me tirado a paz. Eu entrego nas Tuas mãos.
Eu não controlo as tempestades, mas eu aprendi a confiar naquele que controla. Toma nas tuas mãos e me dá, Senhor, da tua paz. Em teu nome. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és